Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bacana, muito bem, muito bom. Sabemos e muito bem, né, dos esforços físicos que fazemos durante os pedais, durante as pedaladas pelas trilhas rurais. Pois é, o que a ciência da nutrição pode contribuir com uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável para dar mais disponibilidade, mais energia nos pedais? Para isso conversamos com a nutricionista Ludmila Bertoni. O lema dela: coma de tudo, mas não tudo. Confiram! Lud, tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo jóia. O que é a ciência da nutrição? A ciência da nutrição, ela basicamente diz respeito a esse equilíbrio da alimentação, né? Onde a gente consegue ali conciliar saúde, performance, qualidade de vida por meio dos alimentos, né? Tendo um bom estilo de vida, um bom estilo alimentar. Antes dos pedais, o que devemos consumir para que a energia suficientemente necessária durante aquele pedal, durante aquele percurso? Perfeito. Quando a gente pensa em bike, nesse tipo de esporte, né, que leva um pouco de resistência, né, um período muito longo ali de exercício, a primeira coisa que a gente precisa pensar é em carboidrato, né? Então a gente precisa não só imediatamente antes do exercício, mas também uma preparação anterior. Então, pensando já no dia anterior àquele exercício, né, aquele percurso de bicicleta, a gente precisa ter um bom aporte de carboidrato. E aí, carboidratos variados, desde pães, macarrão, frutas, e também durante o exercício e no pós-exercício também, para a gente ter uma boa recuperação também desse físico que foi desgastado durante o processo da bike, né? E essa dieta, há alguma quantidade específica? As quantidades, Celso, elas acabam sendo bem individuais porque isso varia muito conforme a idade, o gênero, peso, experiência e resistência em relação ao exercício. Então, assim, eu diria que basicamente como uma dica geral para o pessoal do canal, a gente pode dar de repente a pessoa conseguir fazer na noite anterior ao exercício de bike, se esse exercício for pela manhã, por exemplo, fazer um bom jantar rico em carboidrato, que tenha batata, por exemplo, ou macarrão. Não precisa ser nada exagerado, né? Aquela coisa da pessoa de repente passar mal, ser uma grande quantidade que ela não está habituada. Não precisa ser dessa forma, pode ser uma quantidade que ela já está habituada, mas que ela dê essa preferência na hora de montar o seu prato ali. Claro, tem que ter aquela composição equilibrada, tem os vegetais, tem a proteína que geralmente ela costuma comer, mas dando uma certa prioridade para os carboidratos, que pode ser um arroz branco, um macarrão, batata doce, mandioca, né? E aí no dia do exercício físico em si, né, fazer um bom café da manhã, um café da manhã que tenha uma quantidade legal de carboidrato. E durante o exercício, né, se o exercício, principalmente se for trilhas de bike, se for um percurso muito longo, que ela tenha ali alguns alimentos que ela possa fazer consumo durante o exercício. Uma coisa muito legal que é prático, né, das pessoas levarem, por exemplo, junto no trajeto da bicicleta, é ela conseguir levar uma banana, Gatorade, às vezes é um alimento também, um isotônico, né, que realmente é algo que é um pouco mais rico em carboidrato, sachêzinhos de mel, rapadura, que são alimentos que são fonte de açúcar, fonte de carboidrato, que tem uma certa absorção mais acelerada. Isso propicia aquela liberação de energia rápida que o ciclista precisa no percurso da bike ali, né? Então, às vezes a pessoa pode optar por uma questão de praticidade. Os carboidratos em gel mesmo. Então, a gente tem a maltodextrina, tem a palatinose, né? Tem alguns tipos de carboidrato em gel que você encontra facilmente nessas lojas de suplemento que pode ser utilizado também. Daí, na própria embalagem, o fabricante já coloca ali, né, a quantidade, a dosagem necessária para que a pessoa consiga obter aquele nível de energia que ela precisa para fazer o percurso da bike, né? E o que falar dos cereais? Cereais são excelentes opções também para gerar essa energia mais rápida. Então, poderia ser uma sugestão aí,
né, esses cereais matinais, por exemplo, né? A pessoa poderia colocar no café da manhã ou até numa recuperação pós-exercício. Então, de repente, a sua bike foi ali no final do dia, você vai chegar à noite, você pode, de repente, fazer uma refeição com um cereal matinal ou com uma granola, né, que também seria uma boa fonte de carboidrato para fazer essa reposição ou até essa preparação para o exercício. E vale a dica de tomar uma boa hidratação, tomar água também? Com certeza. A gente pensa num exercício mais longo, né, um percurso mais longo de bike aí, onde a gente tem, né, eliminação de suor ali no trajeto, então essa hidratação ela é muito importante. Pensando nessa hidratação especificamente para o exercício de bike, a gente pode pensar em isotônico. Água de coco, nessas bebidas que já vêm prontas, porque ali a gente tem uma reposição não só de água, mas também de eletrólitos, que são super importantes e que se perde também no suor. Então, muitos ciclistas aí se deparam, às vezes, de ter uma cãibra, né, um enrijecimento muscular ali durante o percurso, por ser um exercício mais extenuante mesmo, aqueles exercícios mais longos, 50 quilômetros e tudo mais. Então, para esses exercícios, o percurso de bike muito longo, ele exige, né, essa hidratação não só com água, mas também com eletrólitos. Então, essas bebidas isotônicas, água de coco, é sempre uma boa alternativa. Também o atleta, ciclista, seja ele de outros esportes, ele procurar, né, um nutricionista, um profissional da saúde para qualquer eventualidade. Sem dúvida. A gente aqui, né, está passando algumas dicas e algumas orientações gerais, mas cada pessoa tem a sua necessidade específica. Então, sempre que a gente pensa até nessas condutas em que a gente pensa na quantidade de carboidrato, quanto a pessoa vai comer, isso é muito individual. Então, seria sempre muito importante que essa pessoa procurasse, né, aí um auxílio de um nutricionista, um profissional, né, específico que atenda essa área para justamente poder suprir todas as necessidades que essa pessoa tem aí com os exercícios, né? Beleza, Lúcia, é isso. Obrigadão pelas dicas. O pessoal vai gostar bastante, né? Que são dicas aí que fazem toda a diferença e contribuem com a energia, né? Porque não é fácil. A hora que você pega uma subida, você fala, meu Deus, e agora, né? Sim, então agradeço, né, o espaço aqui e realmente que as pessoas procurem, né, ter um acompanhamento, isso é importante. Até porque, como o exercício ele é muito extenuante, se a pessoa não consegue fazer um bom aporte de nutrientes, de calorias e de carboidratos especificamente, isso pode repercutir em algum prejuízo ali de imunidade, de baixa recuperação muscular também. Então é sempre importante ter esse acompanhamento para que ela tenha o máximo, né? Que ela consiga extrair o máximo ali e dar todo o potencial que ela tem no exercício.